Oi. Oi. Tá faltando só o Reginaldo aí. Depois você chegar. Ele deve estar na estrada, né? Ô, presidente. Oi, som, oi. Som, oi. Som, oi. Oi, som, oi. Som, oi. Som, oi. Som, oi. Som. Agora gelou mesmo. Boa. Saco. Agora gelou mesmo. Boa noite a todos. Convido a todos que fiquem de pé para a gente fazer a oração de costume. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome de Deus, declaro aberto a sessão. Primeira reunião extraordinária do período da 4ª sessão legislativa de 2017 a 2020, que será realizada dia 24 de janeiro de 2020, às 17 horas. Convido a Daiane, às 19 horas. Leitura da ata anterior. Ata da 4ª reunião extraordinária da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Abadia dos Dourados, Minas Gerais, realizada em 19 de dezembro de 2019. Aos 19 dias do mês de dezembro do ano de 2019, com início às 19 horas, na Câmara Municipal, com sede na Praça Manuel Esteves dos Santos, 110, em Abadia dos Dourados, Minas Gerais, realizou-se a 4ª reunião extraordinária da 3ª sessão legislativa, sob a presidência do vereador senhor Sebastião da Silva Ramos, que agradeceu a presença de todos e convidou para que de pé ficassem para fazerem oração, como de costume. Após a oração, o presidente declarou aberta a sessão extraordinária, se fazendo presentes os vereadores Giovanni Vargas de Melo, Rui Pereira Damas, Reginaldo Felizbino, Valério Antônio de Oliveira, José Ramos da Silva Sobrinho, Geraldo Luiz Batista, Wagner Tomás de Souza e Jonas Caetano Filgueira. Após, o presidente solicitou a leitura da ata da reunião solene anterior, que após lida foi colocada em discussão e votação, sucedendo a aprovação unânime dos edis presentes. Com o início dos trabalhos, foi colocado em discussão o projeto de lei de número 025, de 8 de novembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a criar a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos,
Altera o artigo 6º da Lei Complementar número 33, de 25 de janeiro de 2013, e dá outras providências. Após, o presidente colocou o projeto de lei em discussão, que após debates foi colocado em votação, sucedendo a aprovação por 5 votos favoráveis, estes dos vereadores Giovanni Vargas de Mello, Rui Pereira Dantas, Geraldo Luiz Batista, Wagner Tomás de Souza e Jonas Caetano Filgueira, e 3 votos contrários, sendo dos vereadores Reginaldo Felizmino, Valério Antônio de Oliveira e José Ramos da Silva Sobrinho. Nada mais a tratar, o presidente fez suas considerações finais, declarando encerrada a sessão extraordinária em nome de Deus. Nada mais a tratar, o presidente solicitou a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos edis presentes. A ata está em discussão. Senhores vereadores, eu gostaria de contar com a colaboração dos senhores, até para a gente atender um pedido do pessoal que está em casa, que acompanha as nossas sessões. Eu gostaria que cada vereador votasse de maneira nominal, né, porque as nossas reuniões são acompanhadas pela internet. Vou falar o nome de vereador e toda votação o vereador pode explanar o seu voto, ou se não, só votar a favor ou contra. Vou começar com o vereador José Ramos. Vereador Valério. Favor. Senhor vereador Rui. Vereador Geraldo Luiz. Favor. Vereador Jonas Caetano. Favor. Senhor secretário, vereador Giovanni. A favor. Senhor vice-presidente, vereador Sebastião. A favor, senhor presidente. Ata aprovada.
Oi. Senhores vereadores, vereador Reginaldo entrou em contato com a secretaria dessa casa, informando que está a caminho da Câmara, ele está em Uberlândia, teve problema de trânsito e que está chegando na casa daqui a pouco. Seguindo a reunião do pequeno expediente, leitura de correspondências recebidas e expedidas pela casa. Acabamos de receber um requerimento aqui, peço à secretária, por favor, que leia. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente Wagner Tomás de Souza, os vereadores Sebastião da Silva Ramos, do partido MDB, Jonas Caetano Filgueira, do partido PSC, e o vereador Giovanni Vargas de Mello, do partido Democratas, vêm, pelo presente, formar o bloco partidário Centrão, sendo liderado pelo vereador Giovanni Vargas de Mello, do partido Democratas, a partir de 24 de janeiro de 2020. Sala das sessões da Câmara Municipal de Abadia dos Dourados, Minas Gerais, 24 de janeiro de 2020. Sebastião da Silva Ramos, vereador, Jonas Caetano Filgueira, vereador, e Giovanni Vargas de Mello, vereador. Nós vamos suspender agora a reunião por 15 minutos, para que os partidos e as lideranças se reúnam para a gente criar as comissões. Eu coloco em votação, então. Convidar o assessor jurídico para auxiliar a gente na formação das comissões, na proporcionalidade. Se os senhores vereadores quiserem em plenário também, a gente faz a escolha em plenário, sem problema. Vou colocar em votação para resolver. Vocês querem que suspenda para a gente ou se quer fazer em plenário? Quem quiser fazer em plenário, por favor, levante a mão. Ok, então vamos por plenário. Presidente, em relação às comissões, é importante definir, em primeiro lugar, quem são os líderes dos respectivos partidos, né? Acabou de ser constituído agora um bloco, cujo líder é o vereador Gilvan, né? Os demais líderes dos outros partidos que estão aqui na casa, das demais bancadas, nós temos o Rui, que é líder também, né? Então nós já temos o Rui, temos o Gilvan e temos quem é o outro Zé Ramos. Sim, bom, tudo bem, mas enquanto não houver nenhum rearranjo, nenhuma reengenharia, permanece o que está, né? Se por acaso vier a alterar o líder ou alterar bancadas, aí evidentemente a gente tem que fazer. Sim, de repente seria importante, presidente, suspender essa reunião, tá? Para que inclusive a gente faça a proporcionalidade, porque tem que ter uma proporcionalidade. Primeiro, distribuída essa proporcionalidade com o número de comissões, com as respectivas bancadas, proporcional ao número de cada bancada, né? Aí o líder vai indicar à mesa diretora o membro daquele partido, daquela bancada ou daquele bloco para fazer parte da comissão. Entendeu? Tá? Então, presidente. Posso falar, presidente? Bom, eu entendo que, como na própria reunião extraordinária
a qual foi convocada, não estava explicitamente definido o que seria hoje a definição dos líderes e das comissões, né? E a ausência de um vereador, talvez a gente possa estar criando uma certa dificuldade que esse vereador amanhã, ele pegar a convocação e ver que não tinha nada lá falando na convocação sobre a questão de constituição de comissões e tentar anular. Então, talvez seja prudente, presidente, a gente tem uma certa prudência, talvez de aguardar, a ver se o vereador vai chegar, né? Enquanto o vereador não chega, permanece, enquanto não se mudar as comissões, constituir novas comissões, permanece as comissões atuais, até a constituição da nova comissão. Perfeito? Então, já tem aí, por exemplo, alguns projetos para votar hoje, né? Já tem aí alguns pareceres, de repente pode-se votar esses projetos, discutir esses projetos, votar esses projetos, né? Para a gente ganhar tempo até fazer essa constituição novamente das comissões, com a presença, inclusive, do vereador, porque eu receio que o vereador, ele não participar dessa discussão aqui hoje, pode dar algum problema amanhã. Mas, assessoria, se o partido não apresentou nenhuma documentação à mesa, ele faz parte de um partido que já tem líder, não cabe o líder, se ele for participar de alguma comissão, não cabe não é o líder indicar ele? Se o líder indicar, eu tenho que acatar. Então, ele já tem líder formado na coisa dele, não tem nenhum fato novo que apresenta. Ele não entrou com nenhum requerimento destituindo a liderança, nem o presidente do partido. Então, prevalece a liderança, no qual já tem líder, cabe ao líder nomear, mesmo na ausência dele, o líder pode nomear ele para participar de alguma comissão. O líder pode fazer isso, mas acontece que amanhã pode ser que ele não venha concordar. Então, eu acho assim, por questão de prudência, tá? Eu recomendo que não seja feito dessa forma, que se aguarde. Mas aí, evidentemente, que quem vai decidir isso é o presidente, respaldado aí pelo plenário, né? Mas a nossa orientação é que aguarde para que a gente possa, inclusive, nós agora já temos que fazer a distribuição das comissões baseado nessa realidade que foi criada aqui agora. Foi criada uma nova realidade aqui. Constituiu-se aqui agora um bloco. E esse bloco passa a ter 3 vereadores. Então nós temos aqui hoje uma bancada que tem 3, que é a do PTB, e uma bancada e o bloco que tem 3. E o PSDB tem 2, né? Não é isso? 2 vereadores. Então está constituído dessa forma. Então nós temos 3, 3, 2. 3, 3, 2. Então nós temos que pegar o número de comissão, fazer a distribuição, comunicar o líder fazer essa indicação. Para a gente fazer isso assim, tudo redondinho, fazer por escrito, que seria melhor, o presidente comunica ao líder, olha, a distribuição, a proporcionalidade é essa, certo? De acordo com o bloco que foi criado agora. Cabe então ao líder do PTB indicar tantos vereadores para as comissões, cabe ao líder do bloco indicar tantos vereadores para a comissão e cabe ao líder do PSDB indicar tantos vereadores para as comissões. Fazer esse negócio assim de forma expressa, bonitinha, organizada, eu acho que fica bem melhor do que a gente ir para um afogadilho de fazer as coisas dessa forma. Mesmo porque a Câmara ainda está de recesso, né? Essa é uma reunião extraordinária. Então a gente tem aí um prazinho para isso. E a ausência do vereador complica um pouco, porque se tivesse o vereador aqui, o plenário aí é soberano, e um entendimento, um consenso, né, com a presença do vereador, ficaria bem mais fácil, né, da gente compor isso. Poderia suspender a reunião, meia hora, a gente ia ir para a sala e ali dentro a gente faria tudo isso, né? Essa é a minha orientação. Obrigado, presidente. O vereador Reginaldo pediu de 20 a 30 minutos presente aqui.
Gostaria que lesse para nós o artigo 67 do Regimento Interno, onde fala sobre as comissões. Eu não estou com a cópia aqui, se algum vereador puder ler aí, por favor. 67. Oito meia, 87. 67. Então tá. Estabelecida a representação numérica dos partidos e dos blocos parlamentares nas comissões, os líderes comunicaram ao presidente da Câmara, no prazo de 5 sessões, os nomes dos membros das respectivas bancadas que, como titulares e suplentes, irão integrar cada comissão. Parágrafo 1º. O presidente fará de ofício a designação se, no prazo fixado, a liderança não comunicar os nomes de sua representação para compor as comissões. Parágrafo 2º. Juntamente com a composição nominal das comissões, o presidente mandará publicar a portaria no Diário Eletrônico, se houver, no site e no ato de publicação dos atos da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. Logo após a publicação, os membros das respectivas comissões se reunirão no prazo máximo de 5 dias para eleger presidente e vice-presidente. Então, senhores vereadores, esse artigo aí, mais ou menos foi a explicação da assessoria jurídica. Claro que ninguém vai gastar 5 sessões. A intenção hoje é fazer, hoje, criar essas comissões de uma maneira democrática, onde todos os vereadores possam fazer parte de alguma comissão que por lei é obrigatório, o vereador não pode negar. Então eu vou pedir, a gente vai suspender a sessão por 10 minutinhos, pedir para entrar em contato com o Reginaldo, para ver onde ele está, se ele está chegando. Se ele não estiver chegando, a gente vamos fazer a votação com as comissões anteriores, mesmo o vereador sendo contrário. Tá bom? Então, está suspensa a reunião por 10 minutos para entrar em contato com o vereador Reginaldo. Em som. 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 Em som.
Senhores vereadores, passados os 10 minutos, vamos recomeçar a nossa reunião. Seguindo a reunião, ordem do dia, discussão e votação, projeto de lei número 1, de 20 de janeiro de 2020, concede revisão geral anual na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal ao vencimento dos servidores públicos, do Poder Executivo Municipal e da outras providências. As comissões, não, as comissões já foi dado o parecer e já foram assinados pelas comissões, né? As comissões anteriores, até que que vão assinar nesses projetos, né? Seguindo o artigo 67. Então, eu peço à secretária que faça a leitura do parecer e do projeto de lei. Senhor vereador, foi discutido entre nós aqui, né, a respeito do assunto, e o senhor falou que não queria participar e que não queria responder das comissões. Mas a gente pode dar um tempo aqui para as reuniões, reunir, se o senhor quiser participar da reunião. Nós fomos orientados pela assessoria jurídica até que se criem novas comissões, que as comissões anteriores responderiam pelos projetos, né? Então, nós estamos seguindo a orientação da assessoria jurídica para seguir a votação, para seguir os trabalhos dessa casa.
Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Valério Antônio de Oliveira, PSDB. Vice-presidente, Rui Pereira Damas, PTB. E membro, Wagner Tomás de Souza, PPS. Finanças e Orçamento. Presidente, José Ramos da Silva Sobrinho, PSDB. Vice-presidente, Wagner Tomás de Souza, PPS. E membro, Rui Pereira Damas, PTB. Senhor presidente. Senhor vereador, reunião extraordinária, ela é convocada para determinado assunto. E o assunto em pauta aqui hoje é a discussão e votação desses 3 projetos de leis, né? E o artigo 67 que a gente leu, diz que pode ter que ser criado até 5 sessões. E até que se crie as novas sessões, as sessões anteriores, as comissões anteriores estão valendo. Isso é um entendimento da presidência e da assessoria jurídica da casa. Sim, senhor vereador. Então, senhor vereador, vamos criar as comissões agora, então. A gente não pode ficar à mercê de um vereador que faltou, que está ausente. Vamos suspender e vamos criar as comissões agora. Então, está suspenso para a criação das comissões agora. Vamos reunir lá dentro por 30 minutos e vamos criar as comissões agora. Isso é questão de urgência, que prejudica a coletividade. Nós vamos prejudicar. Então, eu não concordo com o senhor, não. Foi sim, senhor. Você negou de receber, vereador? Você negou de receber? Tem a mensagem que passou para o senhor. Tem. Passou. Da sua comissão mesmo. E nós fizemos. Presidente. Passar a palavra para o vereador Giovanni Vargas. Boa noite a todos. Então, eu estou entendendo o seguinte: o vereador Reginaldo, né, está atrasado, ligou dizendo que vai chegar 20, 30 minutos depois da reunião, andou atrás dele, não entendi direito, mas então se o vereador Reginaldo chega e a gente monta as comissões hoje e marcou a reunião extraordinária para hoje, então a reunião deveria ser marcada só para criar as comissões, né? Então, ou seja, mas se a gente veio para votar esse projeto que já foi votado aqui vários anos,
anteriores, a gente sempre votou esse projeto que é o que atualiza o salário dos servidores, dos funcionários da prefeitura, inclusive da casa também, né? Eu acho que é algo que não é tão polêmico assim. A gente pode reunir as comissões aqui, sentar, conversar e assinar o parecer hoje mesmo. A gente tem tempo, a gente podemos ficar aqui até mais tarde, mas nós podemos resolver isso hoje. É importante que a gente vote esses projetos hoje. Senhor presidente. Senhor presidente. Eu havia pedido a palavra, eu não falei. A questão é o seguinte, o vereador, né, em relação ao regimento interno, ele tem razão, mas só porque eu quero pedir aqui a questão do bom senso. A gente teria esse prazo para votação para o prefeito pagar aqui, até essa questão de urgência, porque tem a questão de pagamento, né, dos vencimentos dos servidores. Então eu entendo assim, que entra no bom senso de resolver essa questão, até porque não entrou nenhuma polêmica em relação anteriormente, foi votado com tranquilidade. Eu não faço parte aqui de comissão, mas eu quero só fazer esse adentro aqui, dizendo o seguinte: uma questão de bom senso para resolver isso democraticamente, né, reunir, tratar desse assunto, de repente a gente já trata, resolve isso aqui, para estar liberando, né, para o prefeito, para poder... Porque isso aqui diz interesse social das pessoas, que não tem nada a ver com briga interna politicamente, e eu acho que é uma questão de bom senso dos dois lados. O vereador está correto, seguir o regimento, mas eu acho que cabe aqui, a gente pode cumprir o regimento, seguindo aqui num bom senso de tomar uma decisão cordata aqui politicamente e beneficiar as pessoas que dependem da votação da Câmara. Obrigado, senhor presidente. Presidente, posso falar? Eu queria colocar a questão técnica aqui, gente. Regimental dentro do devido processo legislativo. Apresentado um projeto de lei que foi apresentado hoje, ele é distribuído às comissões. Perfeito? A comissão tem um prazo para proferir o parecer. Mas aqui sempre se usou o bom senso, no sentido de, quando a matéria é relevante e que exige uma certa urgência, que se resolva na mesma noite tudo isso. Tá certo? Mas, evidentemente, que o vereador, se ele quiser fazer cumprir na risca o regimento interno, evidentemente que não há como votar o projeto. Entendeu? Mas a questão tem que ser de bom senso. Então, presidente, eu volto a sugerir, esquecendo a questão de comissão, porque as comissões que estão prevalecendo hoje são as comissões que foram formadas no ano passado. Enquanto não se formar as novas, prevalecem essas. E o presidente, o Zé Ramos é presidente de uma e o Valério presidente de outra. Então, eu sugiro, presidente, que seja suspensa a reunião por 15 minutos, para que essas comissões, com seus respectivos membros, possam se reunir ali dentro e decidir se vão dar o parecer ou não. Porque se eles não for dar o parecer, você vai ter que convocar uma reunião para a semana que vem, até as comissões proferirem os pareceres, para serem votados. Entendeu? E se os dois, se um da comissão não quiser reunir e dois quiser reunir? Sim, por isso que eu estou falando que as comissões têm que se reunir. E se dois da comissão quiser reunir? Tá? As comissões têm que se reunir ali. Então nós vamos suspender a sessão e vamos deixar para os presidentes das comissões, para eles se reunirem, ver se eles vão querer se reunir para a gente chegar a um parecer.
Sim, 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 senhor vereador, mas o problema é porque o senhor não quer deixando criar as comissões agora, porque está faltando um vereador, que é de interesse da vossa excelência participar de algumas comissões. Suspensa a sessão por 10 minutos para as comissões se reunirem.
Senhores vereadores, obrigado pelo retorno aos seus lugares. Vamos retornar à nossa reunião. Depois que as comissões se reuniram ali, chegaram a um parecer, né? A gente continua com a ordem do dia. Vamos ler os pareceres das comissões.
a respeito do projeto de lei número 1. Colocar as emendas primeiro. Vamos ler as emendas e colocar em votação. Vamos ler as emendas primeiro. Emenda modificativa ao projeto de lei 01 de 2020. Emenda modificativa ao projeto de lei número 01 de 20 de janeiro de 2020, que concede revisão geral anual na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, ao vencimento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Autor da emenda, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Modifica o preâmbulo do referido projeto de lei, passando o mesmo a ficar com o seguinte texto. Na forma do inciso 7, ao vencimento do Poder Legislativo. Modifica o artigo 1º do referido projeto de lei, passando o mesmo a ficar com o seguinte texto. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual ao vencimento dos servidores públicos dos poderes executivo e legislativo, com escopo de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário no percentual de 4,48%, acumulado no intervalo de tempo compreendido entre janeiro de 2019 a dezembro de 2019. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC e IBGE. Câmara Municipal de Abadia dos Dourados, Minas Gerais, em 24 de janeiro de 2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Colocar a emenda em votação. Discussão primeiro, depois em votação. Presidente, quer explanar? Presidente é o Valério? Precisa não? Em discussão. Então vamos colocar em votação. Vereador José Ramos. Vereador Valério. Favorável. Vereador Rui Pereira. Vereador Geraldo Luiz. Favorável. Vereador Jonas. Favorável. Vereador Giovanni Vargas. Favorável. Vereador Sebastião. Favorável, senhor presidente. Emenda aprovada. Agora vamos colocar a emenda, com o projeto com a emenda em votação. Já primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação. Vereador José Ramos. Vereador Valério. Favorável. Vereador Rui Pereira. Vereador Geraldo. Favorável. Vereador Jonas. A favor. Vice-presidente dessa casa, Sebastião. Favorável, senhor presidente. Secretário Giovanni Vargas. Favorável. Aprovada. Pedir à secretária, continuando, discussão e votação do projeto de lei número 2, de 20 de janeiro de 2020, concede reajuste no vencimento dos cargos de provimento efetivo dos profissionais do magistério do município de Abadia dos Dourados, em atendimento à Lei Federal número 11.738, que trata do piso nacional dos profissionais de magistério e da outras providências. Pedir à secretária que faça a leitura. Projeto de lei número 02, de 20 de janeiro de 2020. Concede reajuste no vencimento dos cargos de provimento efetivo dos profissionais do magistério do município de Abadia dos Dourados em atendimento à Lei Federal número 11.738, que trata do piso nacional dos profissionais de magistério e da outras providências. O prefeito do município de Abadia dos Dourados, Estado de Minas Gerais, com fundamento nos incisos 1º
1º e 3º do artigo 70 da Lei Orgânica Municipal faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido reajuste no vencimento dos cargos de provimento efetivo dos servidores ativos considerados profissionais do magistério do município de Abadia dos Dourados, no percentual de 12,84%. Artigo 2º. As disposições relativas ao piso salarial que se trata esta lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo artigo 7º da Emenda Constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional número 47, de 5 de julho de 2005. Artigo 3º. Para efeitos desta lei, tem-se por vencimento a retribuição básica fixada em lei, excluídas as vantagens pecuniárias porventura existentes. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações existentes no orçamento em vigor. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de janeiro de 2020. Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados, Minas Gerais. Em 20 de janeiro de 2020. Vanderlei Leme Santos, Prefeito Municipal. Mensagem. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Abadia dos Dourados, Minas Gerais. Estamos encaminhando a esta Casa Legislativa o projeto de lei de número 02 de 2020, que concede reajuste de vencimento dos cargos de provimento efetivo dos profissionais do magistério do município de Abadia dos Dourados em atendimento à Lei Federal número 11.738, que trata do piso nacional dos profissionais em magistério e da outras providências. O projeto em pauta estabelece em 12,84% o índice para reajuste anual dos cargos de provimento efetivo dos servidores ativos e inativos, considerados profissionais do magistério do município de Abadia dos Dourados, tendo como base o índice de atualização fornecido pelo Ministério da Educação, MEC. Ademais, impõe-se ressaltar que o reajuste anual obrigatório concedido aos cargos de provimento efetivo dos servidores ativos e inativos, considerados profissionais do magistério, se dá em cumprimento ao disposto do artigo 5º da Lei Federal número 11.738, que dispõe da fórmula de atualização anual do valor do piso dos profissionais do magistério. Expostas assim as razões de minha iniciativa, submeto o assunto a esta Casa de Leis, contando com a aprovação da matéria em pauta em caráter de urgência. Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados, Minas Gerais, 20 de janeiro de 2020. Vanderlei Leme Santos, Prefeito Municipal. Pedir que faça também a leitura do parecer da comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer conjunto ao projeto de lei número 02, de 28 de janeiro de 2020, que concede reajuste no vencimento dos cargos de provimento efetivo dos profissionais do magistério do município de Abadia dos Dourados, em atendimento à Lei Federal número 11.738, que trata do piso nacional dos profissionais de magistério e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal de Abadia dos Dourados, Minas Gerais. Relatório. De autoria do chefe do Poder Executivo de Abadia dos Dourados, Minas Gerais, é submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal o projeto de lei número 02 de 2020, que concede reajuste no vencimento dos cargos de provimento efetivo dos profissionais do magistério do município de Abadia dos Dourados, em atendimento à Lei Federal número 11.738, que trata do piso nacional dos profissionais de magistério e da outras providências. Fundamentação legal. A Constituição Federal, como lei máxima, discorre sobre os requisitos formais e materiais ao processo legislativo, colocando limites para a propositura de leis que forem contra a nossa norma suprema, pois estarão fadadas à sua inconstitucionalidade por meio do controle difuso ou concentrado de constitucionalidade adotado pelo sistema brasileiro. A Lei 11.738 de 2008 criou e estabeleceu o piso nacional para os profissionais do magistério público
da Educação Básica, o qual restou definido pelo artigo 2º como sendo R$ 950 para uma jornada de 40 horas semanais, com vigência a partir de janeiro de 2009, se não vejamos o teor do artigo 2º da referida lei. Artigo 2º. O peso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica será de R$ 950 mensais para a formação em nível médio na modalidade normal, prevista no artigo 62 da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Por outro lado, os artigos 5º e 6º do mesmo diploma legal orientam no seguinte sentido. Artigo 5º. O peso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica será atualizado anualmente no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente nos termos da lei, do artigo, lei número 11.494, de 20 de junho de 2007. Artigo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar ou adequar seus planos de carreira e remuneração do magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, conforme disposto no parágrafo único do artigo 206 da Constituição Federal. Já a Lei 11.494, de 2007, acima mencionada, estabelece em seu artigo 15 o seguinte. Artigo 15. O Poder Executivo Federal publicará até 31 de cada exercício, para vigência no exercício subsequente. Inciso 1º. A estimativa da receita total dos fundos. Inciso 2º. A estimativa do valor da complementação da União. Artigo 3º. A estimativa dos valores anuais por aluno do âmbito do Distrito Federal e de cada Estado. Artigo 4º. O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente. O MEC, desde a entrada em vigor da Lei 11.738, de 2008, assim como preconiza o artigo 15 da Lei 11.494, de 2007, tem publicado ao final de cada exercício para vigência no exercício subsequente, portarias fixando o valor anual mínimo por aluno fundeiro. E, em seguida, nos meses de janeiro de cada ano, o MEC também, através de portarias, divulga o valor do piso nacional dos profissionais da educação, levando em conta a regra prevista no artigo único do artigo 5º da Lei 11.738, de 2008. Nessa esteira de raciocínio, entendemos que o ente federativo deve observar, primeiramente, a porcentagem do reajuste informado e sua aplicação de forma a obedecer, obviamente, o piso salarial, também referenciado pelo MEC. Como se observa, o índice de reajuste exposto no referido projeto de lei é exatamente o apresentado pelo MEC para o exercício de 2020, o que demonstra fidedignidade no referido projeto de lei. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação opina pela constitucionalidade e admissibilidade do projeto de lei, não colocando nenhum obstáculo em sua tramitação. Diante do exposto, essa Comissão de Finanças e de Orçamento, no mérito, recomenda a aprovação do mesmo. Sala das Comissões, 24 de janeiro de 2020. Passar a palavra para os presidentes das comissões, se vocês quiserem explanar sobre a matéria. Vereador José Ramos.
Vereador Valério, presidente de comissão. Então vamos colocar o projeto de lei número 2 em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar o projeto em votação. Vereador Jonas. Favorável. Vereador Geraldo Luiz. Favorável. Vereador Rui Pereira. Favorável. Vereador Valério. Favorável. Vereador José Ramos. Vereador Sebastião. Vereador Giovanni Vargas. Favorável. O próximo projeto aqui é o projeto de lei número 3. Esse projeto, ele está sem parecer das comissões, e as comissões também, em reunião ali dentro, ia fazer pedido de vista, mas nós vamos tirar ele de pauta porque ele está sem parecer, e na próxima reunião nós vamos oficializar os partidos políticos para que indiquem os líderes, bloco político, através de ofício. Na próxima reunião vamos criar as comissões. Provavelmente esse projeto não vai entrar em votação na próxima reunião, porque depois de criadas as comissões, a gente vai enviar os projetos para as comissões devidas, que no prazo legal que eles têm para dar o parecer, que eles apresentem o parecer, que eles se reúnem, apresentem o parecer para a gente poder colocar ele em votação, né? Grandes expedientes, vereadores inscritos para falar, hoje não tem, tribuna popular, né? Vamos passar a palavra aí, 30 segundinhos, 1 minuto para cada vereador, se quiser se quiser explanar, dar o seu boa noite para quem está em casa, ou algum recado para o pessoal que está aqui. Vice-presidente, vereador Sebastião Ramos. Senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, em nome do qual eu cumprimento os demais colegas. Só comunicar, eu estou fazendo através de documento, mas dar conhecimento a Vossa Excelência, ao secretário da mesa e os demais vereadores, que a partir de amanhã até o dia 2, este vereador me encontrarei ausente do município. Vou fazer uma viagem ao estado de Alagoas e estarei ausente e na próxima reunião estarei presente. Então, só dando conhecimento aí, se alguém precisar dos meus trabalhos, do meu ofício, e Vossa Excelência que convoque o vereador Rui, que é o suplente. Então, só para conhecimento, estou fazendo através de documento, e para dar conhecimento aos nobres colegas, que eu estarei ausente do município. E desejar a todos uma boa noite, agradecer a Vossa Excelência aí pela condução dos trabalhos, e estarei presente na próxima reunião do dia 3 de fevereiro, para a gente trabalhar pelo município de Abadia dos Dourados. No mais, só agradecer a todos os presentes, tenham todos uma boa noite. Queria também aí agradecer o pessoal das comissões aí que reuniu lá dentro, com o presidente, que também é membro de comissão do ano passado, de ter tido o bom senso e a gente ter votado esses projetos hoje. Ficou o projeto número 03, na próxima reunião, para a gente formar as comissões e dar andamento. Mas eu queria deixar os parabéns aí pelo trabalho do presidente em relação às comissões aí. Parabéns para vocês. Que bom que a gente voltou esse projeto hoje, e boa noite a todos. Senhor presidente, só queria fazer uma pergunta antes de fazer as considerações finais. Vossa Excelência disse que está faltando o parecer das comissões para esse projeto 03 ou o parecer do Executivo? Não, vereador, é porque nós vamos criar as novas comissões. Vai ser criadas novas comissões, com a proporcionalidade partidária, de bloco e partido, e
nós vamos encaminhar esse projeto para as comissões. Se ele for de urgência, de muita urgência, o prefeito pede uma extraordinária e a gente está aí para votar. Mas a gente vai criar as comissões na próxima reunião do dia 3 e, ao mesmo tempo, já vamos encaminhar, já no outro dia, já vamos encaminhar e cabe às comissões convocar reunião e dar o seu parecer quanto ao projeto. Vamos seguir o regimento interno da casa dessa semana. Obrigado, senhor presidente. Em relação às considerações finais, né, que Deus ilumine aí os trabalhos, né, dessa casa. Parabéns pela a condução. Sabe que de início tem até que fazer os ajustes, mas graças a Deus está caminhando, né? E as comissões também no bom senso para aliviar aí a questão do pessoal que tem que receber depois, já para receber com aumento, né? O mais, boa noite a todos, né? E que Deus ilumine e abençoe a vida do nosso povo, da nossa cidade. Bom, senhor presidente, só agradecer, né, as pessoas que compareceram e uma boa noite a todos, né? E até outro dia, se Deus quiser, para outra reunião. Muito obrigado. Boa noite a todos. Seja bem-vindo. Eu fiquei muito satisfeito pelo primeiro dia de trabalho. Eu fiquei, no começo, eu fiquei triste de saber que os funcionários iam ficar para trás. Depois, com a troca de ideia, foi daqui, foi dali, até que chegou numa conclusão que os funcionários, por nós, vereador, eles não podem ser decepcionados. Então, a gente tem que ter o bom senso. Gostei muito do Valério, quando o Valério dispôs a assinar, eu fiquei muito satisfeito. Depois chegou como um acordo com o outro, que não pode deixar para trás. Isso aí, cada dia que passa, o povo está tendo mais dificuldade, o dinheiro está muito pouco. Esse pouco, se não chegar lá, não tem jeito de fazer nada. É só, muito obrigado. Vereador Valério, suas considerações finais. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores. Quero agradecer a presença do povo presente, a assessoria jurídica desta casa e também parabenizar a presidência dessa casa pelos trabalhos. Então, meus parabéns, senhor presidente. Continua assim. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Vereador José Ramos. Senhor presidente, o som aqui está pilha nova. Desejar um bom trabalho, né, para a nova mesa diretora, né, e pedir para que então, de regimento interno novo, né, que a mesa siga o regimento interno, que cobre dos vereadores aquele que não tiver seguindo adequadamente, para que cumpra o regimento interno, que cumpra a função de vereador na íntegra, né? E eu sei que é difícil, né, pelo costume que vem de trás, né? Quando se diz o bom senso, vamos usar o bom senso. Não, a gente estava usando, era aquele termo, vamos usar o jeitinho mineiro, né, para ajeitar as coisas, para realizar aquilo que teria que ter feito de outra forma, né, que tudo aquilo que é feito às pressas, que é corrido, que é de última hora, é porque não foi feito a tempo hábil, né. Nós tivemos muito tempo para formar essas comissões, para indicar os blocos partidários, os líderes dos partidos e dos blocos, e não fizemos, né? Aí depois tivemos de fazer isso aqui às pressas, às carreiras. Então vamos evitar isso, vamos pedir que o Executivo encaminhe os projetos de lei a tempo e a hora, né, que respeite o regimento interno, que respeite o trabalho das comissões e os tempos, né, os prazos que é determinado nesse regimento interno, para que a coisa seja feita de forma correta, para não ser preciso, às vezes, estar recorrendo a outras, né, forças, né,
às vezes para derrubar uma coisa que foi feita, mal feita, uma coisa que não respeitou o regimento interno. Então, eu vou pedir à mesa para que verifique bem, que estude bem o regimento interno, para quando chegar na reunião não acontecer isso que aconteceu hoje. No mais, muito obrigado. Agradecer também ao pessoal presente aqui, e o pessoal de casa que está assistindo, e os funcionários, e o doutor Rogério, né, assessor jurídico dessa casa. Obrigado a todos. Bem, pessoal, também cumprimento o pessoal presente, pessoal aí que não falta nenhuma reunião, está sempre presente aí, obrigado mais uma vez pela presença, os funcionários, doutor Rogério, dá uma boa noite para o pessoal que está em casa, parabenizar o vereador Valério, o vereador José Ramos, que se dispuseram a dar o parecer hoje, né? A gente está com um regimento interno novo, que foi aprovado no final do legislativo aí de 2019, o regimento está aí para ser cumprido, então a gente pede também aos vereadores aí que na próxima reunião possa usar o traje aí que foi aprovado nessa casa aí, né? E a gente está aqui para ser cobrado também. A gente está aqui para ser cobrado, não vamos fugir da nossa obrigação, e vamos procurar, vamos oficializar o prefeito também, que envie os projetos com tempo, para que a gente possa encaminhar para as comissões, para a gente poder ter umas votações aqui tranquilas, que a gente possa também oferecer melhor para a nossa população, que a gente possa votar com a nossa consciência aí, tudo aquilo que for de interesse do nosso povo que está lá em casa nos assistindo. Então, gente, boa noite a todos, boa noite para quem está em casa, e até o dia 3 de fevereiro, a próxima reunião, às 19 horas. Boa noite.